Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar. Tudo bom, doutor Wilton? Fala, grande professor Railton, boa noite. Me ouvir? Tá tudo ok aqui, 5.5, né? Ah, maravilha. Boa noite aí pro E pessoal que entrou, né? Deia, Leila. Então, a maioria do pessoal vai entrando aí, com Matheus, conforme o tempo. esse horário é bom Wilton. que Pode falar. esse horário é bom que o pessoal tá tranquilo, né? Aí tem um acesso mais fácil, né? Tem, né? A internet está possibilitando isso para a gente, né? Então é interessante, é importante, né? Como também o acesso aos profissionais, né? Então ficou mais fácil ouvir um profissional assim como você, né? Como outros palestrantes que vêm aparecendo aqui durante a semana. Então a internet ela tá sendo um meio muito importante e está facilitando bastante a, a nossa vida e a difusão do conhecimento, né, em segurança do trabalho e outras modalidades também. Antes da gente iniciar, Wilton, eu gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade e o seu tempo por estar aqui com a gente, falar um pouco sobre segurança e saúde no trabalho. Vou até tirar esse óculos aqui. Falar um pouco sobre segurança e saúde no trabalho. E hoje a gente trouxe o Wilton para discutir um pouco sobre um tema que é muito relevante, que são os principais desafios enfrentados pelos técnicos de segurança do trabalho durante o período de pandemia de Covid-19. Wilton, antes da gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Então, a nossa palestra hoje, o nosso bate-papo, ele irá girar em torno de 1 hora. Então, a gente iniciou às 20 horas, irá até às 21. Então, para a gente começar aí, por favor, se apresente para o pessoal. Lembrando que essa palestra, essa live, ela ficará salva no meu Instagram e disponível para que todos possam assistir quantas vezes quiserem. Então, primeiramente, né, boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite, professor Railton. É muito importante estar trazendo o sindicato para próximo dos profissionais e, como você mesmo falou, a internet tem possibilitado isso e para nós é um prazer imenso, uma satisfação poder contribuir aí com um profissional igual o senhor aí, graças a Deus, à frente de muitas instituições, graças a Deus bem conhecido em Brasília. Até a Mônica conversou comigo, né? Falou, Rilton, vamos fazer uma live com o Railton. Falou, o Railton é meu amigão, é uma satisfação. Já tinha um prazer de te conhecer, né? Através de outros amigos da Associação dos Engenheiros de Segurança. E para quem não me conhece, meu nome é Wilton Cardoso de Araújo. Eu sou o técnico em segurança do trabalho, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Distrito Federal, diretor de Saúde e Segurança da UGTDF, que é União Geral dos Trabalhadores, que é uma central sindical que nós temos que estar também um elo de ligação para poder fazer parte aí, contribuindo para os trabalhadores de forma mais maciça e mais ampla, vamos dizer assim, né? Maravilha. Wilton, fala um pouco sobre a sua experiência, sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouco mais, e também um pouco sobre o sindicato. Pessoal, a ideia hoje, né, é tratar sobre esse tema com o Wilton, porque ele é um profissional que tem muito tempo de experiência aí na área de segurança e saúde no trabalho. Ele está à frente de uma das instituições mais importantes da nossa área aqui no Distrito Federal, que é o sindicato. Então, ele tem contato com profissionais de segurança que atuam em diversas áreas. Então, né, desde os técnicos que são afiliados aos sindicatos, então eles vão estar trabalhando em todas as áreas, desde a indústria, da construção civil, indústria, setor hospitalar, enfim, em diversas atividades. Então, o Wilton, ele consegue ter uma noção geral de como está funcionando essa questão de segurança do trabalho no Distrito Federal.
Então, é bacana, né, trazer isso. Nossa categoria é uma categoria diferenciada, igual você falou aí. Hoje nós estamos em todos os setores, né? O que à frente do sindicato, eu estou agora com essa diretoria desde... Nós tomamos posse em 2017, nosso mandato vai até 2021, ou seja, até ano que vem, é novembro do ano de 2021. E é bacana estar à frente do sindicato, porque a gente consegue contribuir, né? Tem dado, todos nós somos voluntários, somos 20 diretores que compõem essa gestão do sindicato, e inclusive na nossa diretoria nós temos diretores que atuam, elaboram em diversas áreas, até para que possam trazer as demandas de determinados setores específicos. Em Brasília, o que mais emprega ainda é construção civil. A demanda para essa área ela tem sido mais ampla, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje algo em torno de 6 mil técnicos de segurança do trabalho em Brasília, no Distrito Federal, só registrado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal. Nós temos algo em torno de R$ 4.500, ou 4.500 técnicos. Então, esse é o piso, né? Esses 4.500 é o que a gente está querendo bater o piso aqui, se Deus quiser. Estamos lutando para isso. Nós estávamos resolvendo algumas pendências, inclusive judiciais do sindicato, que ficou de outras gestões que vieram, documentos pendentes, junto ao Ministério Público, a Ministério agora que é Ministério da Economia, né? Não é mais Ministério do Trabalho, hoje é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é a CIT, a qual, inclusive, a gente tem uma aproximação muito, muito grande, por estar trabalhando conjuntamente na Campat. A Júlia está falando aí, 4.500 eu quero. É bacana, eu estou fazendo um levantamento de todos esses técnicos de Brasília. O que eu fiz? Imprimi o CNPJ de todos eles. O sindicato tem acesso a todos os nomes, registro e o CNPJ da empresa. E a gente tem visto, desde a semana passada, que nós começamos esse levantamento, e eu até, a Júlia falando aí, eu até me deparei com alguns salários, assim, que fogem um pouco à regra, até acima. Eu deparei aqui com um técnico em Brasília ganhando R$ 19 mil em algumas determinadas empresas, acredita? Tem outros que ganham 12. Maravilha, que bom, né? Isso é bacana. E a gente quer sim trazer essa valorização, não adianta a gente falar que valoriza a segurança se nós não valorizarmos o profissional que promove a segurança dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho. Então, assim, infelizmente, tem algumas situações que a gente vai se deparar, que eu vi profissionais que, infelizmente, se submetem, inclusive, a assinar. Isso é um levantamento que a gente vai trazer para a diretoria do sindicato, para tomar partido de alguns levantamentos que a gente tem, que tem pessoas que estão assinando, dá para ver que está só assinando, porque, tipo, está vinculado a um CNPJ, um salário que, inclusive, seria abaixo do salário mínimo. Infelizmente, não tem disso, tá, professor? Nós temos em todos os ambientes, em todos os lugares, tem todo tipo de profissionais, mas a gente está querendo regularizar toda essa situação e fiscalizar essas questões para que isso não aconteça, para que não ocorra, para que nós possamos, sim, ter o nosso reconhecimento, a nossa valorização e também pecuniariamente falando, porque, querendo ou não, nós somos técnicos de segurança, mas também somos trabalhadores, né? E merecemos também ter o nosso reconhecimento em todos os sentidos, né? Então, Wilton, isso também é um ponto, como o tema da nossa live ele é bem amplo, a questão do piso salarial também é, igual você falou, um dos itens que o sindicato ele vem identificando como até um desafio dos próprios técnicos, né? Porque a equiparação salarial, ou a equalização dos salários ali, colocar um salário médio, um piso salarial, é um desafio que os próprios técnicos de segurança, eles vêm buscando mesmo antes da pandemia. Porque não adianta nada eu falar que hoje aumentou as vagas para técnico de segurança do trabalho em decorrência da preocupação com segurança do trabalho nas empresas, né, por causa da pandemia do Covid-19. Só que eu sei que a questão salarial ela tem uma influência direta nessa questão. Não adianta nada eu abrir 10 vagas com um salário que não seja um salário condizente à categoria. Todo mundo, né,
o nosso objetivo principal é promover a vida, promover a segurança, promover a qualidade de vida, mas todo mundo precisa comprar o arroz e feijão, e aliás, né, o arroz está um valor assim que está muito elevado, assustando todo mundo. Então, assim, todo mundo precisa comer, e esse é um dos desafios, né, que também os profissionais, né, eles têm que estar atentos, têm que estar unidos, né, junto com o sindicato. Ah, professor, o senhor fala em sindicato, sempre que pode traz o Wilton. Na realidade, pessoal, a gente não está aqui para militar, ou tem gente que, né, Wilton? Beleza, o Wilton está representando o sindicato, mas fique claro que a gente não está aqui para ou militar, o sindicato é bom ou ruim, ou algo nesse sentido. Cada um tem sua opinião com relação ao sindicato, mas a ideia aqui é que o Wilton, como o presidente do sindicato, ele conhece esse panorama geral, né, esse panorama geral do que está ocorrendo no Distrito Federal, e aí ele consegue até balizar a gente, falar um pouco mais sobre isso, beleza? Isso é bacana, porque eu sou técnico formado desde 2012, eu me formei no Instituto Madre Teresa, né? Aí tive alguns professores ali que inclusive se tornaram hoje, são amigos mesmo, igual o próprio Eduardo Freitas, que é o nosso amigo em comum lá, né? Eduardo Oi, eu Freitas foi só aproveitando essa sua deixa aí, você falando do Madre Teresa, seu ex-professor aí, ó, o Vinícius até comentou aí, ó. Obrigado, Vinícius, pela presença, ó. Ele falou que a questão salarial está intimamente ligada à valorização das ações de segurança do trabalho nas empresas. Isso é verdade, a gente vai inclusive, diante do levantamento final desses relatórios que eu estou fazendo conjuntamente com a diretoria, nós vamos já encaminhar a pauta de reivindicações. Nós conseguimos fazer uma assembleia em março, foi no mês que foi decretado a pandemia, ainda tinha liberação ainda para poder ter até 100 pessoas no máximo em determinados ambientes, então nós conseguimos fazer a Assembleia Geral, temos a pauta de reivindicações e nós vamos direcionar para os sindicatos patronais, né? Porque nossa categoria, como ela é bem diferenciada, nós vamos ter que mandar para os sindicatos patronais de determinados ramos de atividade mesmo, os mais pontuais e os mais relevantes, vamos dizer assim, são os que mais contratam, que seria a questão da construção civil, a área da saúde aí em segundo lugar, a indústria está em terceiro aí, então a gente tem conseguido fazer essas tratativas ainda, mesmo em decorrência da pandemia, de forma virtual. O próprio Ministério Público do Trabalho agora já está nos auxiliando, já se prontificou a fazer a valorização, também trabalhar em prol da valorização, até mesmo nós tivemos, falando da pandemia, falando da demanda levantada, nós fomos referendados, vamos dizer assim, pelo Ministério Público do Trabalho, através da recomendação 02, né, que eu achei muito bacana, aquela recomendação da tratativa da prevenção em tempos de Covid, a qual ele colocou o SESMIT totalmente direcionado para fazer a segurança em seus ambientes de trabalho. E o que nós percebemos foi que aconteceu diversas contratações em ramos de atividade que não tinha essa contratação, que nem tem essa obrigatoriedade de ter o dimensionamento do SESMIT propriamente dito, que foram algumas escolas que andaram me ligando para poder fazer essa questão da contratação desses profissionais para essas áreas. Então, assim, é até bacana, porque teve sim uma contratação. Os outros ramos, como que eu citei, o próprio da construção civil, é um ramo que não parou. Inclusive, hoje eu vi até uma reportagem que está faltando, inclusive, matéria-prima para construção, é capaz de dar uma paralisada nas obras por conta que não está tendo materiais devido à retomada de serviço que teve, principalmente na construção civil e também em determinados setores públicos, né? Muita obra pública que está acontecendo. Nós temos uma grande obra aí que, inclusive, eu quero dar um jeito de visitar semana que vem, que é aquela obra ali de Taguatinga Centro, né? É uma obra ali que vai ter uma duração longa, querendo ou não, é uma situação que tem um risco diferenciado também, porque é uma obra subterrânea, vai ser de escavação por baixo do próprio metrô, da linha do metrô, né? Então, o sindicato quer saber quem é que são as empresas que estão lá, quais são os profissionais que estão lá trabalhando nessas obras. E tem também, nós conseguimos fazer também, professor, até trazendo isso já da demanda que o sindicato foi atuando, nós conseguimos montar uma frente parlamentar de segurança do trabalho permanente na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde nós temos um presidente ali que tem muito nos apoiado,
que é o deputado Valdelino Barcelos, a qual eu gostaria de mandar meu abraço. O deputado Valdelino Barcelos tem nos apoiado em todos os sentidos que nós temos buscado ali, conjuntamente de demandas do sindicato, de determinados ramos de atividade específico. Ele é uma pessoa que tem dado essa valorização e essa credibilidade para a nossa categoria, né? O vice-presidente é outro deputado também que, inclusive, é da área da saúde, que é um deputado que também trabalha muito em Brasília, que é o deputado Jorge Viana. Inclusive, ele era o antigo diretor de saúde da UGT-DF, né, a central sindical a qual o nosso sindicato faz parte, e eu tive o prazer e a honra de assumir ali a diretoria de saúde e segurança dos trabalhadores dessa central, que inclusive hoje, para quem não sabe, eu sou diretor da UGT-DF, mas nós temos a UGT Nacional, e inclusive quem coordena a CTPP na representação dos trabalhadores é a UGT, através do nosso amigo Washington Maradona. Ele que coordena ali essas tratativas que nós temos passado agora, né? Que foi a questão das normas aí, querendo ou não, está tudo sendo atualizado, e graças a Deus nós temos um professor igual você, professor, que te parabenizo por estar dando essas aulas maravilhosas aí, que eu queria ter mais tempo para poder participar, mas sempre quando gera uma curiosidade eu já busco aqui, já sei onde tem a fonte. Tá dando bastante trabalho ter que atualizar todo o material, né? Então, assim, eu comecei a dar aula tem muito tempo, né? Agradeço aí um dos caras que foram muito importantes nessa minha caminhada, que foi o Vinícius, que me trouxe para a área de segurança do trabalho, e a gente teve que atualizar todo o material. Então, assim, é bom também para se atualizar. Mas com relação à sua fala, um ponto que eu gostaria de falar com relação à contratação dos funcionários. Então, até o pessoal está comentando aqui, uma das coisas que foi falado que foi importante, em decorrência dos protocolos de segurança, foram demonstrados ainda mais a importância do profissional do SESMIT. Esse é um ponto interessante, por quê? Porque não adianta também, é importante a gente falar para os alunos, né, para os profissionais ou que já estão atuando ou que ainda vão atuar na área de segurança, que não adianta também normatizar, criar protocolo, se o profissional não faz a parte dele. Então, assim, o campo está abrindo, está tendo contratação de profissionais de segurança e saúde no trabalho em locais que não era obrigatório, conforme você mencionou. E se o profissional que entra nesses locais, ele tem que demonstrar a real importância de segurança e saúde no trabalho, né? Ele tem que fazer a diferença para mostrar que nós somos importantes, sim, para a execução daquelas atividades, independente, né, de ser obrigatório ou não, conforme a NR4. Então, assim, quanto mais a gente tiver profissionais enganjados, envolvidos, e que façam parte do processo, que tenham amor pela profissão, que realmente se dedique de coração, a gente consegue ganhar mais espaços, né? Evitando profissionais que, né, igual você falou, aqueles profissionais que, por exemplo, estão ali para assinar, somente assinar, não colocar em prática a segurança, né? Ou então diversas outras condutas que não são condizentes, né, com os profissionais de segurança, que a gente vê aí diversas reportagens de vendas de certificados, né, venda de programas, enfim. Então, um dos desafios que nós, como profissionais de segurança, temos, tanto na pandemia quanto fora da pandemia, é realmente demonstrar o nosso valor perante a instituição a qual a gente representa naquele momento, né? Então, sendo contratado, sendo prestador de serviço ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que isso também é um desafio que todos devem rever. Não ser acomodado, né? Ter iniciativa. Isso são atribuições que a gente tenta estimular nos nossos alunos para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, eles dêem continuidade. Então, não somente ficar ali no beabá da norma, fiz o PPRA, beleza, se vir uma fiscalização, o documento está aqui impresso.
Não, mas tem a implementação. E aí, você sabe implementar? Você fez um cronograma para implementação? Como é que você vai fazer isso? Você está de olho nas tendências, por exemplo? Hoje, a questão de palestra e tal, colocar todo mundo ali no auditório e tudo mais, não é o mesmo modelo, não é, Will? Que não vai ser, não é a tendência mais igual era antes. Hoje, a gente está tendo que se reinventar, é um desafio. Então, eu, por exemplo, estou tendo que aprender sobre edição de vídeo, né, para as aulas ficarem mais dinâmicas, estou tendo que aprender a editar folder, não sei o quê, que eram atribuições que até então nós, profissionais de segurança do trabalho, tanto engenheiro quanto técnico, a gente nem imaginava que teria, né? Que teria que aprender ou algo nesse sentido. Mas, assim, é um desafio que a gente tem que ter justamente para demonstrar o nosso valor, para tentar fazer o nosso serviço com uma melhor qualidade, que é o quê? Proporcionar, né, um melhor ambiente de trabalho, né, a preservação da vida, enfim. Isso é bacana, professor, porque nós tivemos o prazer de participar de algumas normas dessas questões que foram alteradas, passa a vigorar a partir de fevereiro, março já do ano que vem, que é a do PGR. Eu acho que é uma das mais importantes, se não a mais importante, a mais relevante, porque o conceito que se foi tratado e discutido no grupo do GTT, o grupo técnico de discussão que criou a norma, era justamente para que se trouxesse a evidência e a relevância do se fazer a gestão e o próprio gerenciamento propriamente dito. Porque acabava que muitas empresas tinham a documentação de forma burocrática para apresentar para uma fiscalização, né? Hoje nós temos, infelizmente, poucos auditores fiscais, mas temos bons auditores fiscais, que eu não poderia deixar de citar aqui a doutora Nilza, que mesmo estando em pandemia, ela é do grupo de risco, é uma auditora oficial muito conhecida no Distrito Federal, ela continua essas fiscalizações dos canteiros de obra, por exemplo, na indústria da construção civil, ela notifica a empresa toda por e-mail, e ela liga no telefone do técnico, ó, você está sendo notificado para apresentar a documentação, tudo por e-mail, de que se está se fazendo gestão, inclusive com evidências fotográficas do gerenciamento agora em decorrência da pandemia, né? Que são os critérios de não ter aglomeração, não ter a aproximação, o uso continuado da máscara em ambientes abertos e onde tem as pessoas que estejam laborando continuadamente, a troca das máscaras conforme tem que ser feito, o descarte desses equipamentos, e querendo ou não, eles passam a ser contaminados. Então, é aí a relevância do profissional técnico de segurança, trazendo ali a aplicabilidade do serviço propriamente dito de prevenção nos seus ambientes. Então, assim, eu achei muito bacana porque igual eu falei, ela é do grupo de risco, mas está trabalhando mesmo em casa, ela está trabalhando e notificando todas as empresas, ou seja, a fiscalização continuou. E, querendo ou não, teve alguns ramos que teve a necessidade mesmo de ter uma amplitude maior, o ramo do comércio mesmo, hoje no Distrito Federal, nós podemos ver aqui que os atacadões, eles não param de abrir, né? E temos ali o SESMIT ali que está fazendo a sua gestão, seus treinamentos, a sua eficácia preventiva na relevância de combate a essa pandemia que nós tivemos que, inclusive, bem falado aí, que se reinventar. Eu acho que a modalidade mesmo do que era antigamente nunca mais vai ser, da forma que era antigamente, não. Porque até o princípio básico da prevenção do Covid é o quê? Questão de higienização. É uma coisa que a gente aprende desde a primeira série, quando a professora fala, vamos fazer filinha para todo mundo lavar a mão ali antes do almoço, antes do café da manhã. Da merenda. A merenda era. Gostava muito, inclusive. Até hoje gosto, só não tem mais escola, né? mas é muito bacana a gente saber que isso tem trago essa relevância. E, querendo ou não, tem sido disseminada essa informação mais. Nunca se ouviu falar tanto em questão de segurança, sigla que antigamente era conhecido mais para questão só de profissionais da área, EPI. Hoje você pode perguntar o que é EPI para qualquer pessoa, a pessoa já tem, ela pode não ter conhecimento técnico, mas ela já tem ciência. Opa, EPI aqui é equipamento de proteção individual. Então, trouxe essa significância
da nossa atividade, né? Porque o que nós fazemos em todos os dias do ano, nada mais agora sobressaltou por conta da necessidade do período pandêmico, né? Que a gente espera que possa passar e possa ser retomado com a mais normalidade possível, que não vai ser aquela que a gente conta como se fosse, tudo hoje está mais dinâmico, a modalidade é AD, então o ensino à distância, a facilidade da informação. Hoje você fala, às vezes você não quer nem falar com ele, você está falando e o Google já está ali com o microfone ligado, né? O Google do celular. Às vezes até assusta. O que você falou, o Google pergunta, né? Não está desse jeito. A tecnologia está muito avançada, né? Ô, Wilton, aproveitando essa sua fala, lembrando, pessoal, que a ideia aqui, a gente está fazendo uma live por semana, trazendo um convidado especial, e eu atuo como moderador, né? Então, assim, sempre o protagonista é o profissional que a gente está convidando. E eu gostaria, Wilton, aproveitando essa sua fala, você falou de duas questões que encaixam bem no tema da nossa live. Você falou com relação da fiscalização, que continuou, e essa fiscalização está sendo feita de uma maneira que não era habitual, que não era costumeira, né? Que era por meio de documentos digitais. A gente sabe, com relação à NR1, a nova NR1, que autorizou essa questão dos documentos serem armazenados na modalidade digital, com certificado digital, ou assinado, né, e escaneado. E uma das coisas que o aluno ele precisa, ou o profissional de segurança do trabalho, se atualizar, é com relação à informática, né? Então, saber escanear um documento, saber editar um documento no Word, saber fazer uma assinatura digital, saber fazer uma apresentação no PowerPoint, gravar um vídeo, enfim, são várias atividades que eles devem aprender e terem mais familiaridade com a informática. Desses itens que eu citei, ou até outros que você queira falar, quais seriam as dicas que você dá e como você tem visto esses desafios com relação à parte de informática, né? Essa parte de informática que é importante que todo mundo tenha um domínio, porque nós sabemos que segurança do trabalho não é só ministrar palestras, treinamentos, não é só cobrar o cara de usar o EPI, vai muito mais além disso, vai na elaboração dos programas, na gestão de segurança, e isso precisa que o profissional ele tenha um mínimo de noção. Para você, para a sua experiência, o que você falaria, o que você vê, quais são esses desafios, se estão tendo realmente ou não, e quais são as dicas que você daria para esses profissionais? Tem sim, né? Nós estamos falando tem se falado já, né, há alguns anos, da indústria 4.0, sociedade 5.0, né? É o nível que nós chegamos, a indústria 4.0, ou seja, a tecnologia da informação está aí. A gente pode até ver, até com relação à segurança, as máquinas hoje que são feitas, fabricadas, elas já vêm com dispositivos de segurança, de infravermelho, detecção de presença. Então, assim, sim de suma relevância que o profissional ele tem que se adequar ao mercado, porque o mercado ele é muito dinâmico e às vezes o técnico de segurança ele tem um hábito às vezes de falar assim, não, eu já sou técnico em segurança, não preciso fazer mais nenhum curso complementar. E um curso hoje de operador de informática básico, conceitual, seria Windows, né? É o pacote que todo técnico de segurança tem que saber, montar uma palestra no Office, montar uma palestra ali dentro do PowerPoint, fazer uma planilha dinâmica no Excel de controle, de gestão. Então, nós temos que estar, assim, ter esse domínio, porque se nós não tivermos esse domínio, acaba que a nossa colocação em permanência e prevalência de atuação no mercado, ela tem um limite pré-estabelecido. Se você parar no tempo, querendo ou não, ali você vai ficar para trás. Porque, como diz, né, o ditado popular, o bonde está passando, né? O bonde está passando. Está todo mundo evoluindo, tudo está se evoluindo. Então, nós temos que buscar essa evolução continuada mesmo, porque se nós não nos atualizarmos com relação a essas necessidades,
nós ficamos fora do mercado. Eu costumo dizer que nós somos a segurança dos trabalhadores e a segurança do técnico em segurança do trabalho é a documentação, são as evidências geradas ali, é a papelada da gestão, né, que mesmo armazenada ali de forma digitalizada, de forma informática, dentro da informática, aqui dos computadores, da rede, se nós não tivermos como evidenciar o que nós estamos fazendo em questão de segurança, acaba que nós podemos estar atrelados a algum tipo de processo por conta de algum sinistro que possa, porventura, acontecer, né? Então, significa que, lógico, é de extrema importância que o técnico saiba as normas regulamentadoras, mas não é suficiente para a sua atuação, seria basicamente isso? Não, somente conhecer as normas não é suficiente para que o profissional seja um profissional completo, né? Ele tem que ter um mínimo de noção de outras áreas. Seria basicamente isso que a gente poderia concluir? Seria justamente isso, é buscar. Hoje se fala muito, nós estamos falando em gestão, então nós estamos falando muito do SGI, Sistema de Gestão Integrada. Então o técnico hoje ele tem que ter um conhecimento de meio ambiente, de qualidade, são esses pontos que agrega na carreira do profissional, que faz dele um profissional diferenciado. Seria um curso complementar de primeiros socorros, um curso complementar de brigadista, que é bombeiro civil, né? Bombeiro civil do Distrito Federal. Então, assim, o profissional técnico ele tem que buscar esses conhecimentos para poder agregar no dia a dia dele, nas suas frentes de trabalho, nas suas empresas, o que vai fazer dele um profissional diferenciado, com a remuneração também diferenciada, né? Isso, né? Então foi até um dos primeiros itens que a gente comentou no início da live, que é a questão da remuneração, que é um dos principais desafios, né, que o próprio sindicato vem lutando aí com relação a isso, que é justamente não adianta abrir vagas se a gente não consegue remunerar bem ou o profissional, né? Então, valorizar a profissão. Mas é importante também que abriu vaga, estão abrindo oportunidades, o profissional capacitado, ele vai conseguir se enquadrar com relação a isso. Mas, por outro lado, o Wilton, com relação às empresas, você acha que as empresas hoje, no Distrito Federal, que é onde você atua, né, estão tendo dificuldades para encontrar profissionais capacitados ou algo nesse sentido? Ou você acha que a maioria dos técnicos que estão se formando, eles já estão com uma base bem sólida, né? Porque você falou que é importante a questão dos cursos complementares. Mas com relação às empresas, porque quando a gente fala em desafios, por exemplo, a gente falou em oportunidades, falamos que estão abrindo vagas. Só que, pessoal, é importante a gente deixar claro que nós somos profissionais de segurança do trabalho, não do trabalhador. Então, assim, você como técnico de segurança, engenheiro, você tem que olhar pelos dois lados, né? Você não vai, eu sou somente pró-trabalhador, sou pró-empresa. Não, a gente tem que encontrar o equilíbrio. A ideia é sempre essa, né? Então, quando você aplica, por exemplo, o FAP, né, quando você demonstra lá para o seu empresário, é um intuito o quê? Redução de gastos. E consequentemente, tentar convencer ele para esse gasto que ele reduziu ser investido na área de segurança. Então, a gente está sempre tentando equilibrar essa conta. E aí a pergunta Wilton, com a abertura dessas novas vagas, você acha que as empresas, ou elas estão tendo dificuldade de contratar profissionais de segurança, ou elas estão sendo muito criteriosas, ou o mercado está absorvendo sem problema nenhum os profissionais? Como você está enxergando isso como empresa, por exemplo? Como você vê as empresas contratando seus técnicos de segurança? Hoje nós temos, graças a Deus, por ser capital do Brasil, nós temos muitas empresas boas, de qualidade. Tem muitas empresas, eu tive a oportunidade de atuar em grandes empresas aqui em Brasília, na área da construção, especificamente falando, que foi a área que eu mais atuei, foi na questão da própria JC Contigo, onde foi meu estágio, onde eu comecei a estagiar
No primeiro mês que eu entrei na Madre Teresa, eu lembro que eu falei assim, eu vou começar a estagiar. Aí o professor falou assim, o Eduardo, lembro como se fosse, ele falou assim, Will, o estágio só vai ser obrigatório no último semestre. Eu falei, não, mas para mim, eu já vou começar de agora, do primeiro semestre, né? No primeiro período, porque quando eu terminar o curso, praticamente eu sou um profissional com conhecimento já comprovado, né? Hoje acaba que tem muito essa questão das empresas estar exigindo o quê? Experiência, né? Aí fica o profissional daquele do lado de lá falando assim, poxa, como que eu vou ter a experiência se eu não tive uma oportunidade de estagiar? Acaba que, inclusive, muitos profissionais é, acabaram se formando e, às vezes, não tiveram uma oportunidade de poder estagiar, e aí, quando ele vai buscar a colocação, fala assim, mas você é formado, mas você não tem experiência. E aí acaba que esse profissional ele fica, vamos dizer, desassistido. E não pode ser dessa forma, né? O sindicato, inclusive, tem trago essa questão para as reuniões, para que a gente possa fazer nas nossas convenções coletivas uma questão de uma solicitação para o patronal de que aonde tem um técnico de segurança seja disponibilizado ali, claro, tendo quantitativo expressivo, uma necessidade de ter um auxiliar ali, estagiando ali, conjuntamente com ele, para poder dar todo o suporte, até mesmo porque hoje, de acordo com o dimensionamento que nós temos, acaba que se torna despropício, vamos dizer assim, é um técnico de segurança, num grau de risco 3, na média, que cuida de 250 empregados, podendo ser uma frente de trabalho, vou citar uma obra grande aqui, uma obra que tem 20 pavimentos, e igual nós temos obras aqui no Distrito Federal, que são 4 torres de 20 pavimentos e um técnico de segurança apenas para poder fazer a inspeção de todas essas frentes de trabalho, que é muito dinâmico. Então, acaba que, por mais que o profissional ele seja um ótimo profissional, querendo ou não, ele vai ficar o quê? Muito sobrecarregado. Isso aí a gente consegue ter essa percepção, sim. Com relação a esse levantamento que nós estamos fazendo, nós fizemos ele no ano passado, esse levantamento, e o que foi encontrado? Foi encontrado muitas empresas, grandes corporações e companhias que eu mesmo liguei, falei assim, queria falar com o Tec Segurança, mas nós estamos sem no momento, e ali o papel do sindicato é trabalhar para os profissionais, e nós encaminhamos uma relação desse CNPJ para o Ministério, e o Ministério providenciou uma fiscalização, a qual gerou mais de 40 empregos em decorrência desse levantamento que nós fizemos. Então foi até bacana, a gente vai fazer isso, até para passar para essa situação todos os anos, para que venha antecipar, porque acaba que tem empresa que, como teve recessão de mercado em determinadas atividades, assim como teve outros que teve retomada expressiva, teve determinadas atividades que se encerraram, né? Ou mudaram a modalidade, inclusive chegando a ponto até de ter que demitir o profissional por não ter ali a frente de trabalho, porque as pessoas têm o elo de ligar o técnico como se ele fizesse o quê? Não, só aqui que tem... só que se Deus lhe guarda, aqui é mais arriscado. Construção civil tem que ter, porque ali morre. Não, peraí, nós estamos falando também de doença do trabalho, porque a doença do trabalho, ela vai matando subitamente. Ela não é da noite para o dia, né? E tem tido hoje, o que está sendo muito abordado, inclusive vai ser trago, né, na nova NR17 aí, é a questão dos fatores psicossociais. Eu estava vendo uma pesquisa agora na televisão que 75% dos trabalhadores que estão trabalhando em casa estão trabalhando com aquela pressão psicológica, com o receio de ser demitido. Ou seja, acaba que a pessoa já está em casa ali e já está preocupada. Fora que também tem aquela questão da pessoa estar trabalhando em casa e a pessoa não está conseguindo diferenciar. Olha, peraí, meu horário de trabalho, por mais que eu esteja na minha casa, é de 8 da manhã às 17 horas, um turno rotineiro. Não, acaba que os próprios trabalhadores, até com esse receio de ser demitido, eles estão ficando full time, trabalhando até altas horas da noite, o que tem gerado, inclusive, eu também vi, acompanhando pelas reportagens, inclusive até aumentou a questão do índice de divórcio,
né? Que tem gente também que está sendo impactado com isso, de certa forma, né? É, minha psicóloga até fala, ela fala que ela faz terapia de casal, aí ela comentou uma vez comigo, falou, rapaz, ou o pessoal tá se separando ou estão fazendo menino. De duas uma. Mas está desse jeito mesmo. Eu também não conhecia a importância do profissional, a qual eu também hoje tenho um psicólogo que me acompanha. Eu faço terapia semanalmente e é uma profissão de alta relevância, que inclusive, no meu ponto de vista, tem que sim ser revisto, incluído esse profissional no dimensionamento do SESINT aí, porque tem determinadas empresas que têm um nível de estresse altíssimo. Então, essa Altíssimo. questão altíssimo. Então, essa questão desse acompanhamento terapêutico, né, um psicólogo, ele é muito importante mesmo. Hoje eu consigo ver a diferença que isso causa na vida da gente, né? Você faz, né, professor? Eu faço. É bacana. E olha que eu sou daquele tempo, né? Que meu pai falava, não, mas para que isso? E eu falava, para que isso? Aí, o que aconteceu? Tem uma diretora do sindicato, a Edna, e ela falava, viu, tem um psicólogo? Eu falei, não precisa disso não. Ela falou assim, ó, eu marquei teu psicólogo lá sábado. Eu falei, eita fé, ela marcou, agora eu tenho que ir. E eu não sabia que o negócio era tão bom. Eu consegui evoluir mentalmente, fisicamente. O cara, ele é um coach. Porque não adianta nada, não adianta de nada a gente falar sobre doenças psicossociais, falar sobre esses desafios que os profissionais estão tendo, principalmente trabalhando nessa nova modalidade, né, de home office, se a gente não conhece a profissão ou algo nesse sentido, que é realmente o profissional especialista para tratar sobre esse tema, né? Nós somos engenheiros, técnicos, nós não somos especialistas para trabalhar sobre doenças, sobre esse tipo de doenças, sobre doenças psicossociais, psicossomáticas ou algo nesse sentido. Então, assim, cada um, a gente respeita aqui, estamos falando da área de segurança do trabalho, mas o legal é isso, é que a gente consegue entender a importância, a gente consegue analisar e identificar o risco e a gente consegue, de forma até clara, conhecer quais são os profissionais que são responsáveis por sanar esse risco, né? Ou sanar ou minimizar, né? Então, assim, foi muito legal essa sua fala, porque era um dos itens onde eu iria chegar. Que a gente falou sobre mercado de trabalho, então o aumento das vagas para o profissional de segurança no trabalho. Falamos sobre a questão salarial, então foi uma das coisas que foram identificadas, né? Então, assim, aumentou as vagas, mas a questão salarial, como é que ficou? Estão sendo os profissionais estão sendo contratados, estão sendo remunerados de forma justa ou não? Falamos também de como que estão sendo essa contratação, então nível de exigência e tudo mais. Falamos também das áreas que estão mais contratando e agora o regime do profissional, né? Então, alguns tiveram que continuar trabalhando, por exemplo, quem trabalha na construção civil, porque não parou em nenhum momento, e outros profissionais que tiveram a sua mudança, né, ali no tipo de trabalho. Foi para o home office, por exemplo. E dos desafios que você levantou, que é bem relevante, que os profissionais vêm enfrentado, é justamente essa questão do nível de estresse, né, às vezes depressão, as doenças psicossociais de maneira geral, por estar num ambiente ali que não é o seu ambiente propriamente dito de trabalho, pelas empresas confundirem essa questão, né? Então, com o home office, hoje não tem horário mais de trabalho. Então, o seu chefe te manda mensagem de manhã, de tarde, à noite. Você tem demanda de manhã, de tarde, à noite. Enfim, ainda não está bem regulamentado essa questão. E eu acho, Wilton, que nós, como profissionais de segurança, é uma das coisas que a gente também tem que se atentar, né? Porque você, como técnico, por exemplo, então um dos seus objetivos é promover a qualidade de vida dentro da empresa. Então, o seu funcionário ali, tirando da nossa caixinha de segurança do trabalho, o que é que o técnico de segurança do trabalho poderia fazer para promover essa qualidade de vida dentro da empresa, pensando nesse novo modelo de trabalho? O que é que você acha, ou que ele poderia fazer, ou que os técnicos que você vem acompanhando estão fazendo?
Essa questão dessa identificação mesmo, nós estamos no Setembro Amarelo, inclusive foi abordado na sua outra live que teve, né? Questão do Setembro Amarelo, acaba que nós temos que ter pelo menos a percepção básica, conceitual de quando eu vou identificar a necessidade de encaminhamento de um profissional, a qual nós estamos ali cuidando da segurança deles, da saúde deles, quando eu identificar a necessidade para poder fazer o encaminhamento para ele, porque nós somos um elo de ligação, o SESBIT é médicos, técnicos em segurança, técnicos de enfermagem, então nós temos que ter sim essa questão de ligação direta com o médico do trabalho, e tá perguntando, né? Nós temos que se demonstrar assim, curioso, mesmo não sendo a nossa área de atuação específica, nós temos que ter sim o mais amplo conhecimento da atividade dos colegas que compõem o SESMIT, independente de nós não estarmos atuando na área diretamente com ele, mas estamos ligados, porque nós fazemos a gestão ocupacional, nós fazemos a segurança dos trabalhadores, que é a saúde dos trabalhadores. Então nós temos que ter pelo menos a questão do levantamento, da identificação da necessidade. Opa, esse trabalhador, ele está mais... está fechado, não está falando. É perceptível, né? Quando a gente começa a ter esse acompanhamento, a gente começa a olhar mais com o coração, vamos dizer assim, propriamente dito. Você olha de forma diferenciada. A sua percepção, ela fica mais aguçada para esse sentido, né? Então, eu acho que o profissional ele tem que sim buscar justamente esse conhecimento através dessas lives com esses profissionais. Igual você teve a sua live com a psicóloga, que eu não tive o prazer de participar, porque estava em outra situação, mas que não participei, mas está salvo aqui. Então a gente tem que ter a curiosidade de chegar lá e vou assistir aqui para saber como que eu vou identificar a necessidade de um encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra, quando é necessário esse encaminhamento, porque é muito relevante essa participação nossa dentro dessas atividades. Às vezes o profissional está em casa, está trabalhando de uma forma mais diferenciada, mas nós temos que sim buscar, através desse conhecimento, dessa facilidade agora que a internet nos trouxe, o que tem tido de live muito relevante, com ótimos profissionais igual a sua aí, Raio. É muito bacana, porque esse conhecimento de mercado, de atividades diferenciadas, a gente só consegue buscando, se aproximando daquela situação, né? Eu sou muito curioso, eu não sou aquela pessoa que fica só em norma, também porque a legislação trabalhista de segurança dos trabalhadores, do trabalho, ela é muito ampla, né? Não fica só através de NR. Nós temos as RTPs, as recomendações técnicas de procedimento, nós temos as NHO, que inclusive diversas NHO estão sofrendo suas adequações, suas alterações, e vão sofrer para poder se adequar ao novo direcionamento, que será o de gerenciamento de riscos, né? A nomenclatura e termologia tem mudado muito, então nós temos que nos adequar e sempre poder buscar esse conhecimento mais amplo para poder ter, vamos dizer, a nossa garantia de uma colocação no mercado de trabalho e para ter também a questão de um profissionalismo mais atual nas nossas frentes de trabalho, né? Isso. E esse realmente é um dos principais desafios, né? Igual você falou, quando a gente está em campo, quando estava tudo funcionando, né, da maneira normal que a gente conhecia, era mais fácil, porque você estava em contato diário ali com o trabalhador, né? Você conseguiria ver, era perceptível. E hoje, os desafios são diferentes. O funcionário, o trabalhador, ele está na casa dele. Você acaba perdendo esse tete-a-tete, esse contato com ele. Então, assim, a melhor maneira realmente de aprender como lidar com isso é igual você falou, é através da busca do conhecimento, é aprender, é o profissional, o técnico se reinventar, né? Então, assim, na realidade, não só a função do técnico, mas todas as funções estão tendo que se reinventar. Porque isso é gestão, né? Isso é gestão, isso é segurança do trabalho. Eu costumo falar que segurança do trabalho vai além do EPI, né?
Então, não se atentem somente à documentação, a cobrar o uso dos equipamentos. Não, segurança do trabalho vai muito mais além, vai muito além do EPI. Então, a gestão ela é importante. Tudo isso que o Wilton falou é de extrema relevância e que tem que ser levado em consideração por esses profissionais. E aí, Wilton, eu até puxo a sardinha para a parte da educação, né? Então, assim, é importante, por isso que o aluno, a maioria dos alunos, ele é reflexo dos profissionais que o formam, né? Então, assim, até hoje em dia eu falo, segurança do trabalho, quase todo mundo se conhece, principalmente ali quando trabalham na mesma região. Então, quando uma empresa vai contratar um aluno que foi aluno do professor Railton, por exemplo, eles já sabem qual a metodologia que o professor atua, qual a metodologia que a instituição que ele se formou atua. Então, ele já tem uma ideia do que esperar daquele aluno. E o professor ele também está tendo que se reinventar, e na maioria das vezes, Wilton, eu até falo para os alunos que eles têm que estar com o coração aberto para os desafios que o professor passa para ele, porque o professor está no mercado de trabalho, ele conhece pessoas, então, por exemplo, um bate-papo, antes da live a gente teve o nosso bate-papo para alinhar, para ver algumas coisas que seriam interessantes, e você acaba sabendo de como que o mercado está trabalhando, e às vezes uma aula que era uma linha reta, por exemplo, a gente coloca algumas curvas para que o aluno justamente consiga ter essas competências para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele conseguir desenvolver um trabalho de qualidade e excelência, né? Então, é aprender, tentar sanar esses novos problemas, né? Conseguir realizar esses novos desafios. É muito bacana, é isso mesmo, porque, igual você falou, Brasília, hoje nós estamos aqui, nós temos uma facilidade que outros estados não têm. Tenho amigos que são de outros estados, igual Santa Catarina, que para fazer uma reunião ele não consegue nem juntar a diretoria dele. No caso de quando se precisava, né, olhar no olho, pegar a assinatura, porque Santa Catarina é grande. Então ele falava, ó, tem diretor que mora lá na ponta, lá em cima, e outro mora lá embaixo. Em Brasília, que hoje nosso perímetro ele é já pré-estabelecido, né? Então vamos dizer, menor. Bem menor, né? Então é fácil de nós conhecermos aí os colegas profissionais, que inclusive citei, entrou a Ana Paula, que trabalhei com ela, eu estagiei na empresa que ela já atuava como técnica, e hoje somos colegas de profissão, né? E de causa, né? Porque eu não tenho a profissão de técnico em segurança, eu acho que eu tenho uma embriaguez habitual, vou dizer assim, eu fui picado pelo mosquito da segurança do trabalho. E aí quando você se identifica com aquilo ali, aí ninguém te tira mais daquilo ali. Eu sou apaixonado pelo o que eu faço. Então, eu não vejo apenas como uma profissão, mas eu vejo hoje como uma causa de vida mesmo. Tanto é que estamos aqui no sindicato, de portas abertas para todos os técnicos de Brasília, para as pessoas que não conhecem o sindicato, buscar essa aproximação através das nossas redes sociais. Temos aqui hoje o Instagram, que vocês estão acompanhando, temos o nosso Facebook do Sindicato dos Técnicos, é um elo de ligação com mais facilidade com todos os profissionais, para eles estarem sabendo, até buscando para saber o que o sindicato está fazendo por mim, onde eu preciso também auxiliar, porque o sindicato ele não é uma estrutura física, o sindicato somos nós, profissionais, na busca por melhoria continuada para todos, né? Porque o benefício que nós conseguimos para um, ele vai ser para todos, ele é refletivo, né? Então eu queria deixar essa mensagem também de trazer os profissionais, deles buscarem o conhecimento, o que o sindicato está fazendo, como que eu posso me filiar ao sindicato para poder contribuir. E outra, independente de ser filiado ou não, nós estamos aqui para abraçar todos os trabalhadores técnicos de segurança através do sindicato. Traga suas ideias. Às vezes nós estamos aqui trabalhando com uma forma e às vezes você tem uma metodologia, porque eu sou daquela questão de que quem critica tem uma forma melhor de se fazer, né? Eu sou dessa linha de raciocínio. Então, eu acho que fulano fez. Então, peraí.
eu vou lá ensinar fulano a fazer. Eu acho que isso é o contribuir, né? É a crítica construtiva. Não adianta criticar e não ponderar uma forma melhor que poderia ser executada, né? Beleza, perfeito. Wilton, vamos lá estamos chegando aqui no final da nossa live. Seus 2 últimos minutos finais aí para você finalizar a sua participação, talvez com alguma fala ou algo que você não chegou a comentar e queira falar aí para o pessoal que está assistindo, que está assistindo a gente, e também lembrando que a live vai ficar salva, né? Então, para o pessoal compartilhar e tudo mais. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, queria me colocar à disposição para quando tiver a necessidade. Tem aí, eu estou no grupo, no seu grupo lá, tenho o prazer de estar no seu grupo, mesmo não participando muito, mas estou ali acompanhando, inclusive as dúvidas, que inclusive quando gera dúvida para um, geralmente é a mesma dúvida que o outro às vezes tem e não tem nem coragem de perguntar, né? Aí quando vem a resposta ali, fala assim, opa, peraí, já aprendi, mas esse aqui, ó, esse aqui já não sabia, né? Eu estava olhando lá, hoje mesmo, né? Eu estou desligando, porque eu tive, mesmo sendo prevencionista, eu tive uma pisada em falsa na semana passada, em desnível de 10 centímetros e tive uma torção no pé. Então, estou 15 dias de gancho dentro de casa, e aí a gente acaba que está acompanhando de forma mais precisa, né? Eu procuro me estabelecer para não ficar com o celular muito tempo na mão, então eu falo assim, não, a cada 2 horas eu leio as mensagens, às vezes até demora minha participação, as pessoas falam assim, mas ele não me responde. Nós dependemos sim do sindicato, mas nós não podemos fazer a nossa, aliás, da tecnologia, nós dependemos, mas nós não podemos fazer da nossa vida uma necessidade plena disso também, né? Justamente. E, Wilton, eu gostaria estamos chegando aqui aos 2 últimos minutos finais, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui na nossa live, tá? Eu creio que todo mundo tenha gostado, foi bastante proveitosa, aprendemos bastante com você, gostamos da sua fala com relação ao sindicato, e eu acho que o principal ganho que a gente vem tendo, né? Você falou, filia o sindicato e tudo mais, acho que o principal ganho que a gente tem, tanto nessa troca de conhecimento, né? Tanto quanto minha, quanto sua, que nós estamos aqui fazendo a live, mas também os nossos colegas que estão participando e assistindo, é justamente tentar unir a nossa categoria. Pessoal, nós não somos nem engenheiro é superior a técnico, nem técnico é superior a engenheiro, nem médico é superior a engenheiro, nem superior a técnico. Nós somos profissionais do SESI, nós somos, né, profissionais que temos que estar unidos porque nós lutamos pela segurança e saúde no trabalho, pela prevenção, né, pela promoção da qualidade de vida, para evitar que aconteçam acidentes, né, mortes. Então, o nosso objetivo é um objetivo comum. Então, a nossa categoria, ela tem que estar unida. Para vocês terem como exemplo, a Associação Brasiliense de Engenheiros é unida com o Sindicato dos Técnicos. Então, assim, sempre quando estão em discussão, os dois estão unidos, porque é importante essa união, porque o nosso objetivo final é um objetivo comum para todas as áreas, né? Então, assim, novamente, eu gostaria de parabenizar e agradecer pela presença. Gostaria de agradecer pela presença de todos. Infelizmente, a nossa live tem duração de 1 hora, mas ela irá ficar salva aqui para vocês assistirem novamente. E lembrando, podem compartilhar à vontade. Toda semana teremos lives aqui no canal. Podem compartilhar, porque eu acho que essa é a ideia, a gente tentar difundir. Quanto mais pessoas escutarem sobre segurança do trabalho, mais irão conhecer a nossa área, mais irão fortalecer a nossa área, mais irão fortalecer os profissionais, mais vagas de empregos terão e assim sucessivamente, né? Então, é basicamente isso. Já apareceu aqui para mim 20 segundos restantes. Wilton, forte abraço, muito obrigado. Abraço a todos. A gente vai se falando e até a próxima. Tamo abraço, junto. pessoal. Shalom, boa noite para todos.
Valeu. Falou, fiquem com Deus e até mais. Até mais. Um abraço, pessoal. Obrigado.